ao Lloyd, ele cometeu uma indisciplina gigantesca, né? Gigantesca. O Fernando Diniz fez questão de minimizar isso na entrevista coletiva, mas provavelmente hoje ele deve dar uma dura deve ter dado uma dura no treinamento à tarde, no Lloyd. Acho que o presidente deveria fazer isso também, chamar a atenção dele, porque ele não faltou respeito só com o Fernando Diniz, faltou com respeito à instituição, porque o que o Diniz queria é que ele ajudasse o time, né? E aí ele, ao se recusar a ajudar o time, está atrapalhando o desempenho da equipe. Isso poderia até custar a classificação do Vasco na Copa do Brasil. Aí, no final, ele bateu a penalidade. Com isso, se o Operário perdesse, o Vasco estaria classificado. Foi isso que aconteceu. E ali, no final, ele meio que salvou a pele dele. E isso chamou mais atenção do que o jogo em si, né? Que foi um verdadeiro, como é que eu vou falar assim, uma palavra assim que eu seja que eu seja honesto, assim, que eu consiga ser honesto. A gente foi uma verdadeira decepção, mas a decepção não é o que o Vasco jogou, porque o Vasco vinha jogando assim. A decepção foi porque o Vasco jogou muito bem contra a equipe do Fortaleza, ou aproveitou muito bem as oportunidades que teve, fazendo gols nos primeiros minutos de jogo, né? Fosse no primeiro tempo, depois no início do segundo tempo. Mas eu posso dizer que dificilmente um atleta atinge um respeito, uma admiração, uma idolatria, eu diria, como o Léo Jardim atingiu no Vasco. Então, largar o certo pelo duvidoso também é uma atitude que eu já fiz, que eu já tomei, e que deu muito errado na minha vida. Entende? Então, eu não estou dando conselho. Aqui fala um vascaíno, claro, que quer muito que o Léo Jardim renove o seu contrato, porque você tem que ter os melhores em todas as posições. E é claro que eu quero que o Vasco tenha o melhor goleiro. E ele tem demonstrado ser um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Não sei se é o melhor goleiro do país, do Brasil, como uma torcida do Vasco canta em alto e bom tom, e eu acho muito bacana que faça isso, porque isso vai contribuir bastante para que ele tome uma decisão de permanecer ou não, mas isso conta bastante, você ter a idolatria, ter o respeito, ter o carinho do torcedor, ter a confiança do grupo em geral, porque ontem, quando o Vasco estava numa situação em que, se o Operário marcasse, o Vasco estaria eliminado, você olhava para o semblante dos atletas do Vasco, eles tinham a confiança de que o Léo Jardim ia pegar a penalidade máxima. Foi assim que aconteceu. Na verdade, foram 3 penalidades que ele defendeu, e isso facilitou, né? Ajudou para que o Vasco se classificasse. É claro, porque estou falando isso porque os atletas do Vasco precisavam fazer o gol também. Agora, se o Lloyd não tivesse feito aquela besteira grande, provavelmente o Diniz vai protegê-lo, vai dizer que acontece, é normal, faz parte, mas claro que internamente vai dar uma dura nele e vai fazer com que ele se enquadre ou não,
Mas acho que o grande problema dessa história é o erro de avaliação. Você pagar aí cerca de 3 milhões de euros, né, quase 20 milhões de reais, para um jogador que fez 15 gols em toda a sua carreira e nunca tinha sido vendido para lugar nenhum. Acho até que ele tem qualidade. Eu acho que se ele se dedicar, tiver aí decidido a ajudar a equipe do Vasco, ele pode ser bastante útil, ele pode ser útil. Vejo qualidade, não acho que ele tenha que ficar preso ali à ponta esquerda, não acho que o futebol brasileiro deva jogar como o futebol europeu, né? Ou leste europeu, porque o futebol turco não é considerado futebol ali do miolo da Europa, né? Dos grandes centros europeus, mas ele jogou em Portugal, mas jogou em times pequenos, né? Então eu vejo que ele tem qualidade, gosto um pouco desse temperamento que sabe, toma decisões que são nos surpreender. Agora, ele não foi nada elegante, com o Fernando Diniz e menos ainda com a torcida, porque um atleta profissional, um atacante de um clube grande, né, como o Vasco da Gama, jogando contra uma equipe, não estou diminuindo em nada, estou muito, muito pelo contrário, estou exaltando e elogiando muito a equipe do Operário. Eu acho que o técnico do Operário é um técnico para ser observado, porque o trabalho dele é excelente, foi campeão paranaense. Alan Sérgio, não tem jogo fácil. Vários times da Série A passando sufoco na Copa do Brasil, é verdade. Flu, Inter, Santos, Grêmio, e ninguém teve placar bom. Bom, isso é verdade também. Eu respeito o Alan Sérgio, respeito. Acho que você empatar fora contra um time de Série C pode até ser normal, mas tomar um passeio em casa não é normal. Não é normal. Se o Vasco repetir a atuação de ontem nos jogos de Série A, ele perde para todo mundo. A gente não quer que o Vasco perca para todo mundo, é claro que não. Né? Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio, e esse equilíbrio é a obrigação do técnico encontrar esse equilíbrio. Né? Eu já falei antes, o Vasco tem uma cara, tem um estilo, tem um jeito de jogar. O dinizismo está ali. Claro que ele precisa de mais tempo para trabalhar, acho que ele não tem 10 dias treinando a equipe do Vasco da Gama, acho que a evolução ela será gradativa, mas eu tenho certeza que o torcedor, se pudesse escolher, gostaria de jogar 38 rodadas no Campeonato Brasileiro contra equipes da Série C. E aí eu acreditava que o Vasco seria campeão. Mas com a atitude de ontem, com o desempenho de ontem, nem contra o time da Série C o Vasco conseguiu se dar bem. Então, isso... E você viu nesse momento as palavras do Edmundo falando sobre a situação envolvendo a equipe do Vasco da Gama e repercutindo um pouquinho sobre esse jogo Vasco e Operário, onde Léo Jardim salvou muito a equipe do Vasco da Gama. Agora o Vasco volta a campo para enfrentar a equipe do Fluminense. Vasco e Fluminense no Maracanã, o jogo vai ser no dia 24, ou seja, daqui a 2 dias, no sábado, 6h30 da noite. O Fluminense veio de uma belíssima vitória frente à equipe da Aparecidense. O jogo foi realizado lá no estádio Mané Garrincha. A vantagem do Vasco da Gama em relação ao Fluminense
é a seguinte: o Vasco jogou em casa, primeiro ponto é esse. Vasco da Gama jogou em São Januário. Já o Fluminense foi jogar fora de casa, porém não foi lá em Goiânia, não foi lá no estado de Goiás, foi lá no Mané Garrincha, que também é tudo perto, na verdade, né? Distrito Federal ali é muito próximo. Mas jogou no Mané Garrincha, teve uma viagem que o Fluminense teve que fazer, né? Também teve o jogo fora, como eu falei, obviamente, né? Jogo fora. O Fluminense tem menos tempo do que o Vasco para descansar. Então, cara, não tem desculpa. O clássico tem que ser jogado da melhor maneira possível. E o Vasco, obviamente, tem que buscar a vitória, porque até o Fernando Diniz falou isso no bastidores, falando que o jogo contra o Fluminense era uma final, e realmente, visando as pretensões do Vasco, tem que ser considerado uma final. E aí, agora aguardar, porque a gente não sabe como é que vai ser fisicamente a equipe, se vai estar bem, se não vai estar. A gente espera que, jogando da maneira que o Vasco jogou, né, com mais tempo, descanso, na terça-feira teve quarta, quinta, sexta para descanso e sábado o jogo, então eu acho que o Vasco deve vir melhor fisicamente do que estava com a equipe do Operário. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!